Olá, povo de Deus, quinta-feira, 3 de agosto de 2023, 17ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 40, 16 a 21, 34 a 38 e Mateus 13, 47 a 53. Naqueles dias Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o santuário foi levantado. Moisés levantou o santuário, colocou as bases e as tábuas, assentou as vigas e ergueu as colunas. Estendeu a tenda sobre o santuário, pondo em cima a cobertura da tenda, como o Senhor lhe havia mandado. Depois, tomando o documento da aliança, depositou dentro da arca e colocou sobre ela o propiciatório. E introduzindo a arca no santuário, pendurou diante dela o véu de proteção, como o Senhor tinha prescrito a Moisés. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o santuário. Moisés não podia entrar na tenda da reunião porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor tomava todo o santuário. Em todas as etapas da viagem, sempre que a nuvem se elevava de cima do santuário, os filhos de Israel punham-se a caminho e nunca partiam antes que a nuvem se levantasse. Pois, de dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o santuário, e de noite aparecia sobre ela um fogo, que todos os filhos de Israel viam em todas as suas etapas. Nosso texto de hoje apresenta o último capítulo do livro do Êxodo. A grande preocupação de Moisés e do povo é aprender a discernir a presença de Deus na caminhada. Todo o ritual de edificação do santuário, com todos os seus detalhes, indicava ao povo que Deus estava com eles. Interessante que nosso texto reflete a realidade pós-exílica do século VI a V a.C. Era uma espécie de projeção sobre o santuário do deserto da imagem do templo de Jerusalém. O santuário do deserto era portátil, caminhava com o povo e dentro desta tenda estava a Arca da Aliança, aquela realizada no Sinai. A metáfora da tenda será aplicada a Jesus como a nova tenda, o novo templo, onde reside toda a plenitude da sabedoria, graça e verdade, em que se manifesta a presença perfeita do Emanuel, Deus conosco. Mateus 13, 47, 53, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos. Jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? E eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Insuportável a manipulação que se faz desta última das 7 parábolas do reino recolhidas por Mateus no capítulo 13. Geralmente os pregadores gostam de acentuar o julgamento final e, sobretudo, o inferno como lugar, como uma fornalha de fogo onde haverá choro e ranger de dentes. Sempre me parece que os que acentuam em suas pregações sobre o inferno e diabos têm necessidade de criar um espaço onde colocar as vítimas de seus preconceitos. Gosto mais de comparar essa parábola dos peixes bons e maus com a parábola do joio e do trigo.
Tanto numa quanto na outra, é o fim dos tempos que haverá um julgamento, exigindo de nós a capacidade de convivermos com as realidades contrastantes. Portanto, não cabe a nós o julgamento final. Podemos até aprender a separar peixe bom de peixe mau, mas sobre o destino de cada um não cabe a nós. Sofremos muito a influência de uma concepção maniqueísta, que divide tudo em duas partes, sustentando uma maneira dualista de ver o mundo. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa postulada pelo profeta persa Mani, também conhecido como Manes ou Maniqueu, de 216 a 276. Consiste numa concepção do mundo fundamentada em uma dualidade básica entre opostos inconciliáveis, luz, trevas, bem e mal. Ao longo da história, a filosofia religiosa proposta por Maniqueu perdeu força, mas um novo sentido foi atribuído ao seu pensamento e apropriado pelo uso comum na linguagem. Acontece que ao longo da vida vamos percebendo que nem tudo é preto ou branco, mas muitas vezes é preto e branco. Já se tentou separar o mundo em eixo do bem e eixo do mal, sendo que o do bem era composto por uma potência mundial e do mal eram todos os que atrapalhavam os seus interesses. Chamo, portanto, a atenção para que não caiamos nesta trampa. Bem e mal convivem na mesma pessoa até, e em muitas situações concretas. Vamos nos tornando pessoas experientes e capazes de discernimento ao longo da nossa vida. Nosso texto conclui a lição das 7 parábolas do reino, afirmando: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Em poucas palavras, Jesus apresenta as perspectivas das parábolas, ou seja, a capacidade de articular a tradição coisas velhas com o evangelho anunciado por Jesus, coisas novas. Saber articular essas duas realidades revelará a pessoa que soube entender as parábolas. E o desafio maior é fazer um mestre da lei, membro do grupo religioso dos mais rigorosos, dar conta desta articulação. No desenvolvimento do Evangelho de Mateus, essa realidade vai sendo alterada, pois Mateus percebe que essa meta não será alcançada. As autoridades religiosas não apresentam esta disposição. Em outras palavras, não procurarão de jeito nenhum articular coisas velhas, a tradição, com as coisas novas, o Evangelho de Jesus. Uma tarefa que cabe a nós. Um beijo no seu coração.